Ideais racionalistas. O urbanismo modernista foi o último modelo urbanístico de relevância sobre as cidades pela grande influência internacional durante o século XX e pela grande disciplina em suas propostas. As consequências dessa atmosfera são sentidas até hoje. Nessa fase, toda a obra é desenvolvida por arquitetos, abrangendo uma arquitetura de mesma linguagem em termos formais e conceituais nas suas edificações. A união da técnica, da arte e da cultura. A Bauhaus, criada por Gropius em 1919, foi o berço do modernismo na arquitetura e uma grande influência no período. No ano de 1933, durante a Assembleia do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ocorrida em Atenas, é redigido um manifesto urbanístico chamado Carta de Atenas. O racionalismo é marcado pelo uso da ordem e da razão, como norte da mudança brusca e definitiva da vida humana. Nada menos que a busca pelas soluções urbanísticas ditas como corretas, universais e definitivas. Entretanto, a realização não acompanhou esse ideal em sua totalidade. Culturalismo e racionalismo. A proposta de ruptura pelo racionalismo, com suas bases objetivas e teórico-científicas, visão de conjunto dos elementos urbanos, traçados geométricos, altas densidades e soluções plásticas, tornam-se mais visíveis quando comparados ao culturalismo e sua base empírica dedutiva, de traçados orgânicos e baixas densidades. Carta de Atenas. Seu conteúdo foi dividido em 3 partes. A primeira fala sobre as seguintes questões: a cidade e sua região, sendo ela apenas uma parte de um conjunto econômico, social e político que constitui uma região. Ressaltando que só é possível o enfrentamento do problema de urbanismo baseando-se na geografia e nos elementos constituídos da região. Outra questão é que a vida só se desenvolve na medida em que são conciliados os 2 princípios contraditórios que regem a personalidade humana, o individual e o coletivo. A arte da convivência é capaz tanto de desenvolver um grupo quanto levá-lo à sua ruína. Em grupo, o homem sente-se protegido, sendo capaz de estimular-se e ambicionar melhorias para si, enquanto o indivíduo sozinho viverá apenas por sua sobrevivência. A carta também aborda as influências que são exercidas sobre a cidade. Influências do meio, como as situações geográficas e topográficas, sendo elas a água, terra, natureza, solo, o clima. Depois, a situação econômica, seus recursos, contatos naturais e artificiais com o exterior. E, por último, a situação política e seu sistema administrativo. Reflete também sobre o impacto das circunstâncias históricas nas características da cidade. Defesa militar, descobertas científicas, administrações sucessivas, desenvolvimento da comunicação, principalmente dos meios de transporte, que será uma marca no urbanismo racionalista. Outra citação são as razões que presidem o desenvolvimento das cidades. Então, portanto, submetidas a mudanças contínuas. Mesmo com esse entendimento, os modernistas buscaram controlar a cidade por meio do urbanismo, mas a cidade é incontrolável, como citado no livro A Linguagem das Cidades. A era da máquina perturbou imensamente o comportamento dos homens, em sua distribuição de terras, em seus empreendimentos, gerando um momento de adensamento nas cidades, corrente e de brusca evolução, como jamais visto até então na história. A segunda parte aborda o estado atual crítico das cidades, naquela época. Habitação, lazer, trabalho, circulação e o patrimônio histórico das cidades. O primeiro ponto crítico abordado é a habitação.
fala sobre a existência de zonas com densidade populacional de 1.000 a 1.500 habitantes por hectare, em setores congestionados, com condições de habitação precárias, pela falta de espaço para essas moradias e a ausência de respiros verdes. Isso tudo devido à especulação imobiliária, agravada pelo baixo padrão de vida da população que tão pouco tinha fôlego para tentar se defender. O crescimento urbano consumindo os verdes e seus limites propicia um cenário de desordem higiênica. Isso lembra outro apontamento de Sujic em seu livro sobre os relatos e os exemplos das cidades europeias como Londres, que se desenvolveram por meio de sacrifícios laborais e sociais, em cenários insalubres. O surgimento de intelectuais no século XIX, opostos às cidades existentes, é um reflexo natural e de certa forma esperado. Le Corbusier e seus seguidores tiveram suas ideias e tentativas de realizar fortes intervenções urbanas para higienizar as grandes cidades do século XX. Vale considerar que Le Corbusier pertencia à geração que tinha vivo em sua memória o terror das epidemias. Não muito longe no tempo, o cólera matava 20.000 parisienses por ano. Dentro da habitação, ainda tem outros temas que não foram abordados, como a má distribuição das habitações na superfície das cidades, o que contrapõe a questão da higiene. A presença de bairros mais densos em zonas menos favorecidas, assim como as construções arejadas estarem apenas em zonas favorecidas. Pontua-se sobre a construção junto a grandes cruzamentos, que afeta negativamente o conforto acústico. Também, junto à rua, pode prejudicar a insolação junto ao conjunto de habitações. Por fim, fala sobre a determinação dos setores habitacionais, que devem ser ditadas por razões de higiene e densidade pela natureza do terreno, com um período de insolação fixo para cada moradia. Quanto ao lazer, observa-se uma extensão suficiente, mas um mau uso das áreas pelos habitantes. O trabalho evidencia um estado crítico do transporte ao revelar um horário de pico específico, assim como grandes deslocamentos e outros caminhos que não são os convencionais nem planejados. Na circulação, surge a necessidade de alargar as ruas, pois foram inicialmente concebidos para pedestres ou coxas, e não se adequam com o desenvolvimento dos transportes mecânicos. A preocupação vai além. Estipula-se que quanto maior o limite da velocidade e sua capacidade de tráfego, maior o afastamento necessário para as edificações e também maior necessidade de verde. Fechando a parte 2, chegamos na primeira formalização sobre o patrimônio histórico. Os valores arquitetônicos devem ser salvaguardados, sejam edifícios isolados ou conjuntos urbanos. Entretanto, a cidade é um acontecimento contínuo. Logo, a necessidade de entendermos que, assim como nós, nossas obras também sofrem com a morte, provocando que desenvolvamos a capacidade e busquemos sabedoria para reconhecer e manter aquelas obras que têm direito à perenidade. E a terceira parte da Carta de Atenas conclui os temas abordados com uma crítica forte ao modelo das cidades e seus poderes, do crescimento incessante dos interesses privados, relatando que a maioria das cidades estudadas na época não correspondem aos seus propósitos, que seriam a satisfação das necessidades primordiais, biológicas e psicológicas da população. Em um trecho, fala: a violência dos interesses privados provoca um desastroso desequilíbrio entre o ímpeto das forças econômicas, de um lado, e a fraqueza do controle administrativo e impotente solidariedade social. Os princípios do urbanismo moderno foram produzidos por um conjunto de técnicos da arte, da saúde e da organização social, submetidos a pesquisas e debates públicos e privados, sendo de suma importância que a autoridade administrativa seja esclarecida e principalmente que ela haja conforme o projeto. A necessidade de assegurar os planos espiritual e material, a liberdade individual e o benefício da ação coletiva. Outra citação é: o dimensionamento de todas as coisas do dispositivo urbano só pode ser regido pela escala humana. Essas medidas são relacionadas à vida e à função do ser.
também quanto às distâncias, superfícies, escalas de horários, em conjunto com o trajeto cotidiano do Sol. Entramos então na eleição de 4 funções como as chaves do urbanismo racionalista: habitar, trabalhar, recrear-se e circular. A carta propõe propósitos para a cidade: assegurar aos homens moradias saudáveis, organizar os locais de trabalho, prever instalações necessárias à boa utilização das horas livres, estabelecer o contato entre as diversas organizações em uma rede que propicie trocas, respeitando as prerrogativas de cada uma. O conteúdo desse manifesto carrega tanto as principais preocupações do período, como as novas diretrizes. Fundamenta a base para o racionalismo urbano.